Confia somente no Senhor. Seja como muitos cristãos que não trabalham, mas que permanecem para sempre. Não segue o conselho dos ímpios, não segue o conselho do mundo. Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Nós estamos nesse mundo, não é sobre nós, é sobre Deus. Nós estamos nesse mundo, não é sobre nós, é sobre Deus. Mas neste momento, houve de trazer o arrependimento, houve de trazer a palavra de Deus, houve de trazer a salvação, houve de trazer a bondade de Deus, houve de trazer a transformação de Deus, para você seguir a Jesus. Primeiro tens que se arrepender. Não adianta uma perna dentro, uma perna fora, não irei lhe fazer nada. A Bíblia vem dizer, fez tudo, estuda-se ainda. Ser limpo, se santifica ainda mais. Jesus está chamando todos, Jesus está chamando pobres, Jesus está chamando rico, Jesus está chamando mulato, Jesus está chamando escuro. Jesus não importa de quem gasta, todos são bem-vindos à palavra de Deus, todos são bem-vindos. Jesus disse ao povo, mas vamos preparar lugar, vamos preparar lugar. As áreas grandes, mas são poucos trabalhadores. Estamos neste mundo, estamos perdendo nossa vida, estamos neste mundo. Não adianta morrer. Mais vale nascer sem Jesus e morrer com Jesus. Quem de Deus é de Deus, amém? A Bíblia vai dizer quem descenda da descenda. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha da palavra. Você pode andar com a Bíblia. Ou tem a certeza que vão te falar mais. Porque ele está vendo que tem alguém maior. Ele está vendo que tem alguém maior. Não se conforme com as coisas do mundo. Fica aqui para ouvir a palavra. Fica aqui para ouvir a palavra. Começa a andar à toa. O apóstolo Paulo disse que esse mundo está cheio de vaidade. Muitos estão vaidosos. Tem cristãos mimosos. Tem cristãos mimosas. A palavra de Deus não é para o mimoso. A palavra de Deus é para as pessoas guerreiras. A palavra de Deus tem que estar preparado para a guerra. A palavra de Deus tem que estar preparado para a guerra. A Bíblia é a nossa melhor espada. A Bíblia é a nossa melhor arma. Não existe qualquer tipo de arma. A melhor arma é a palavra de Deus. Mas nesta tarde, ouvi te mostrar que é Jesus Cristo. Ouvi te apresentar Jesus Cristo na tua vida. Aceita Jesus enquanto pode. Aceita a palavra de Deus. Não segue, que falei, mas não segue o conselho do mundo. Não segue os conselhos dos ímpios. Jesus é por nós. Se ele não vender, estou com a certeza que a mãe vai vender. Se esta nação não comer, a mãe vai se comer. Se estás doente, a mãe vai melhorar. A Bíblia vai dizer que bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão o reino de Deus. Ou seja, noutra Bíblia está escrito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino do céu. Não luta, não pensa em querer servir por este mundo. A Bíblia diz que mais vale um camelo entrar na ponta da agulha do que um rico. Deixa o plano de Deus ser maior do que o nosso. Deixa o plano de Deus deixa o plano de Deus ser maior do que o nosso. Porque o plano de Deus, o tempo de Deus é melhor. Não há outra coisa melhor do que a palavra. Não há melhor outra coisa do que seguir Jesus. A Bíblia vai nos dizer que não adorarás outro Deus para além dele. Assim como a Bíblia vem nos dizer que o céu e a terra passarão, mas jamais a palavra de Deus transforma. Se você tem que ser transformado em vídeo da meditação, se arrepende enquanto é cedo. Se você não se arrepender, ninguém sabe o dia da manhã. Ninguém sabe o dia da manhã. O nosso dia é hoje, mas ninguém sabe o dia da manhã. Hoje posso te ver, mas amanhã podem me informar que partiste, mas que caminho irás? Que caminho irás neste momento? Que caminho irás enquanto você não está fora da palavra? Que caminho irás? A Bíblia diz que não anda pelo caminho direito, nem pela esquerda, anda pelo caminho de frente. A Bíblia vem nos trazer a palavra. Jesus é o nosso caminho, Ele é a salvação, Ele é a única vida, Ele é o que lhe leva ao Pai, Ele é o que lhe leva lá, porque nós lá temos uma morada. Não existe uma casa, eu vou te trazer um entendimento fácil. Uma casa abandonada é uma casa do Satanás. Eu não sei se você entendeste. Vou repetir mais uma coisa. Uma casa vazia é a casa do Satanás. Por quê? Uma casa abandonada, essa casa, muita gente vai lançar lá o lixo. Muita gente vai lançar na água. Muita gente vai lançar qualquer coisa. Mas já uma casa que tem dono, é uma casa organizada. É uma casa orientada.
Você não entendeu? Escuta. Eu vou te dizer que uma casa abandonada é uma casa que tem dono. É muito diferente. Por quê? Porque Jesus é o dono da casa. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Mas numa casa que manda é a casa é o dono da casa. O que tem certeza que manda na casa não é a casa. É o dono da casa, amém? Então quem manda na nossa vida é Jesus Cristo. Não é porque não tem que aproveitar a vida. Quem diz que a vida é tua? A vida é de Jesus. Porque do qual viemos e do qual voltaremos. Quem nos fez é Jesus. Quem nos fez é Deus. Ele é que nos criou. Ele é que nos deu a vida. Ele é que nos deu essa oportunidade. Prega, mano. A palavra de Deus. Toda vez que nós agradecemos, toda vez que nós acordamos, temos que agradecer a Deus. Temos que orar. A forma de agradecer. Aperta. Você cristão tem que agradecer, não. Mesmo que você é ímpia, mesmo que você é ímpio, mesmo que você é mundano, mesmo que você é mundana, tem que ajoelhar e agradecer a Deus pela vida. Imagina se cada vida devia ser 50 pasas. Imagina aqueles que não trabalham. Como seria? Eu tenho certeza que Angola seria um mundo vazio. Eu tenho certeza que Angola seria um país vazio. Porque cada vida que você